Olá pessoal, hoje nós vamos maratonar sobre uma ferramenta muito popular no meio corporativo, ou até mesmo nos ambientes domésticos, quando a gente quer fazer ali um controle financeiro, registrar informações específicas, que é o Excel. O Excel ele tem uma estrutura tabular, né, de tabela, e ali ele possui dentro dele vários recursos, como funções, que vai ajudar a manipulação dos dados. Por isso que o Excel ele é muito utilizado ainda por muitas empresas. Às vezes a gente pensa que as empresas hoje em dia elas estão populando tudo que tem, todos os seus dados em banco de dados. E quando a gente passa a habitar nesse meio corporativo, trabalhando, fazendo algum trabalho, alguma atividade, a gente começa a perceber o quanto que as pessoas ainda utilizam Excel, põem informações em planilhas, é, e muitas vezes essas informações, esses dados nem vão para banco de dados, fica ali mesmo no controle interno. Então, por isso que no mercado de trabalho, mesmo que você trabalhe como analista de dados ou cientista de dados, você precisa dominar alguns recursos ali do Excel para facilitar o seu tratamento de dados, o seu ETL ou a manipulação desses dados e depois, num momento mais futuro, fazer o seu dashboard em alguma ferramenta de relatório, né, de apresentação dos dados. Pessoal, eu acredito que o fundamento, né, vamos dizer assim, que ponto a gente vai partir sobre o Excel? É sobre a definição, né, do que é pasta, do que é planilha e do que é tabela. E às vezes, essa pergunta pode parecer boba, mas pode até cair numa entrevista e tal, e você ali não conseguir responder, né? Porque é algo muito automático você chegar na sua estação de trabalho, abrir um arquivo do Excel e ali começar a fazer as suas inserções de dados ou alterações de dados. E às vezes a gente pensa que tudo é planilha. Ah, não estou usando aqui minha planilha no Excel, minha planilha no Excel, minha planilha no Excel. E às vezes a gente não para pensar sobre o que é pasta, o que é planilha, o que é tabela. Tá? Eu vou abrir aqui um arquivo do Excel. Deixa eu arrastar aqui. Beleza, pessoal. Aqui, ó, é legal porque já vem, como é um arquivo novo, já vem as informações que vai nos direcionar aqui nos nossos estudos, tá? Então, em um primeiro momento, você pode ver que o nome do arquivo está como pasta 2. Então, a pasta é o nome dado ao arquivo Excel, né? E o que é esse arquivo? É o formato Excel, certo? Então, assim, a pasta, e o nome do arquivo né, a gente chama de pasta, né? E é de formato Excel, né? E o que é a planilha? A planilha é todo esse ambiente aqui, ó, que vai do A. Vamos ver se ele vai. No caso aqui ele está indo até o, mas ele vai até mais, tá? Se a gente for passar para o lado aqui, ó, ele vai até mais. Mas isso não é interessante agora, só para você ver que ele é bem grande, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então tudo isso aqui a gente chama de planilha. Tanto você pode renomear a pasta, certo? Acho que dá para renomear aqui. Ou não, deixa eu ver, acho que em arquivo. Arquivo salvar, né? Salvar. Eu não vou fazer isso agora porque, né, você pode salvar com outro nome e também você pode mudar aqui o nome da planilha. Aí aqui sim você pode clicar, dar dois cliques e pôr aqui aula
Aula 1. Planilha. E o que é a tabela? Tabela é o que você vai construir aqui. Então veja que aqui a gente pode, por exemplo, colocar produtos. Vamos criar aqui uma tabela. Produtos, quantidade. Vou pôr com maiúsculo, né? Quantidade e preço. Ok? Aqui vamos pôr arroz, feijão e macarrão. Quantidade, nós vamos poder aqui 2, 4, 5. E o preço? Vamos pôr aqui R$ 29, R$ 30, R$ 50. Certo? Então veja que aqui você tem algumas informações. Em formato de tabela, né? Deixa eu tirar aqui essa linha aqui para ele ficar em um formato certinho. Agora eu vou inserir aqui, ó. Veja que no inserir eu tenho aqui alguns recursos. E esse recurso em específico, ele tem uma descrição. Ó. Crie uma tabela para organizar e analisar dados relacionados. As tabelas facilitam a classificação, filtragem e formatação dos dados em uma planilha. Às vezes, se você quiser mais informações, ele vai te mostrar aqui. Basta clicar em qualquer lugar e aí clica aqui, ele já seleciona toda a área que precisa e dá um OK. Veja que ele passa a ter um formato de tabela. Porém, o tipo desses dados, por exemplo, ele está como caractere. Ó, se eu clicar aqui em cima, vamos inserir não, ó, geral, tá vendo? Se a gente quiser colocar como um real, a gente pode vir aqui, né, em página inicial, aqui tem vários tipos, né, de dados, moeda, contábil, ou a gente pode vir aqui, ó, real português, que é mais rápido. Beleza. Então aqui a gente já tem a quantidade e o preço, no formato real brasileiro. Beleza? E a partir daí a gente pode iniciar a fazer algumas manipulações dos dados. Né? Hoje nós vamos ver, por exemplo, sobre a função soma. As funções, ela tem... deixa eu ver onde que fica aqui. Aqui, ó. Autossoma, inserir função, aí tem funções lógicas, tem funções financeiras, funções usadas recentemente, autossoma, tá, pessoal? Data e hora, estatística, enfim, tem um monte de função que a gente pode inserir. Tá? Aqui também nós temos um atalho para incluirmos funções e se a gente souber a função que a gente está querendo, é só vir aqui e pôr um sinal de igualdade, por exemplo. Né? Eu não vou somar aqui, vou somar aqui, por exemplo. Vamos fazer aqui uma demonstração. Igualdade, soma. Aí você fala assim, Carlos, por que você está falando sobre uma função tão básica que é o soma e tal? Porque, pessoal, a gente tem que partir das coisas mais simples às coisas mais complexas. Se a gente não parar para relembrar sobre essas questões simples, quando a gente chegar numa função mais complexa, com certeza você vai ter dificuldade. Tá? O Excel, como você pode ver, o menu dele é muito grande. A gente tem muita coisa. E aqui, particularmente nesse curso, a gente não vai, por exemplo, falar sobre todas essas funções, esses recursos, melhor dizendo, aqui no menu e tal. Se a gente precisar, a gente vai explorar esses recursos. Mas esse curso, eu
gostaria de trazer mais sobre funções, sobre os recursos que de fato faz diferença quando você tem uma base de dados um pouco mais extensa, quando você tem aqui um arquivo um pouco maior, quando você tem aqui a necessidade de fazer uma manipulação dos dados para ver uma média, para ver uma soma, ou para fazer um PROC-V, por exemplo, que é muito utilizado no mercado, o PROC-V. Então, aqui nós vamos trabalhar mais sobre essas funções. E passa o tempo, a Microsoft sempre vai inserindo funções novas ou modificando, atualizando, melhor dizendo, as que já existem. Algumas entram em desuso e assim vai, tá bom? Então, por isso que a gente vai aqui navegar um pouco sobre essas informações mais básicas em um primeiro momento. Tá? Então, igualdade, soma, eu posso selecionar a célula que eu quero somar, né, que eu quero incluir nessa soma, e posso fazer assim também, pessoal. Ó, não é uma boa prática, mas só para exemplificar. Porque não precisa, deixa eu tirar esse mais, ó, 109. Ou seja, essa forma da qual eu fiz aqui não é uma forma otimizada. Ela funciona. Se eu fizer desse jeito ou de um outro jeito, que é o jeito mais correto, vai funcionar da mesma forma. Porém, não é a melhor opção, certo? Eu vou fazer aqui agora de um outro jeito. Vamos pôr aqui soma. Para você utilizar esse recurso que que ele sugere aqui para você, é só clicar no Tab, no teclado, tá? Aí ele mostra aqui a função, você seleciona a primeira, deixa eu ver se, não, deixa eu selecionar a primeira, você põe 2 pontos e seleciona a última. Então ele vai da primeira à última. Aí ele vai somar de uma forma mais correta. Por quê? Porque se eu tiro aqui ou uma célula do meio, ele já soma também automaticamente. Ele fica dinâmico. Tá? Se eu fizesse do outro jeito, beleza. Se eu fizer aqui uma inclusão, feijão, né? Quantidade 5 e o valor, vamos supor, 30. Se eu faço uma inclusão, ele automaticamente ele vai aqui fazer uma soma também. Veja que aqui, por exemplo, ele já modificou, né? Ele pegou a soma de toda a coluna preço. Também você pode fazer dessa forma. Tá? E você pode fazer daquela outra forma. O que não é indicado é você fazer daquele jeito, ó, que eu falei antes. Você pôr aqui a célula tá, a célula C2 mais C3 mais C4. Isso não é indicado. Mas você pode fazer, como estava aqui antes, clica no primeiro, ó, arrasta e ele some. Inserindo ou incluindo mais informações aqui, ele vai somar ou excluir do cálculo. E também não é interessante você fazer assim, ó, 30 mais 29 mais 50. Porque ainda que dê alguma informação, ele não está somando esses valores, ele está somando os valores que você colocou aqui dentro. Tá, pessoal? Então, às vezes pode parecer bobo, mas faz diferença e às vezes tem pessoas que cometem essa gafe. Também tem uma outra forma de fazer, que é aqui, ó. Você clica aqui, você pode ter a soma, você pode ter a média, você pode ter a contar os números, você pode o máximo 109, você pode ter o mínimo que é 5
e você pode ter mais funções também. Beleza? Então veja que aqui é um atalho em que ajuda muito, né, a você fazer também a manipulação. Aqui a gente fez de uma forma manual. Mas digamos que aqui seja o preço 1 e agora a gente cria uma outra tabela como preço 2. E aí a gente coloca 50, 20, 30. Beleza. Aqui eu vou fazer, deixa eu ver se... Ah, aqui já tem também, ó. Ele mostrou aqui, ó. Você consegue fazer aqui, ó, a soma, né? Só que como ele não está em formato dinheiro, a gente já pode selecionar tudo. Também pode ser feito assim, tá, pessoal? Você seleciona aqui a primeira célula, Ctrl Alt para baixo. Ele já seleciona do início ao fim, porque aqui, como tem poucos dados, você consegue clicar, arrastar, você consegue fazer de várias formas. Mas dessa forma, se fosse uma planilha muito grande, você já formataria todas as células. E real. Pronto. Então, um é 109, o outro é 110. Beleza. Dessa forma, aqui vamos pôr aqui total. Tem uma outra forma também de fazer, que é, vamos pôr aqui total. Tem uma outra forma de fazer. Como que é essa outra forma de fazer? A gente põe aqui igual soma, tab, ok? Selecionamos aqui a primeira célula, podemos arrastar para a última, certo? Agora vamos pôr ponto e vírgula, e agora a gente seleciona a segunda célula e arrasta para a última, e dá um Enter. Ou seja, ele somou todos os elementos da primeira mais os elementos da segunda. E me deu aqui um total. Qualquer manipulação que eu faça aqui nesses dados, o meu total vai mudar. Ok? Se eu excluir uma linha, o meu total também vai mudar automaticamente. Então veja que existe algumas formas de você poder fazer a função soma. Como você pode ver, pessoal, com um assunto tão simples, né, que é apenas uma função de soma, a gente conseguiu fazer de várias formas. Algumas formas não é indicada, não é uma boa prática, porém, em outras formas, sim, é indicada, é uma boa prática. Então, é interessante você, antes de fazer a manipulação dos seus dados, verificar se de fato você está usando uma fórmula de uma boa prática, uma função, né? A forma como você coloca lá na sua planilha, se é uma boa prática ou não. Porém, eu queria trazer a atenção de vocês para consultar a documentação do Excel. Por que eu devo consultar a documentação do Excel? Porque a partir dessa pesquisa rápida no seu próprio navegador, você consegue ter um direcionamento daquilo que você talvez precise naquele momento. Entendeu? Então, assim, ó, veja, esse link aqui é só chegar no Google e colocar documentação, Excel, Office, alguma coisa relacionada nesse sentido, ele vai te mostrar aqui, ó, assim, ó, nossas 10 funções mais procuradas. E qual que é a primeira? Soma, por exemplo, né? Função se, função proc, proc-v. Porque quando eu clico aqui, por exemplo, no soma, ele me mostra qual é a boa prática de eu utilizar a função e me dá também um vídeo de como eu devo colocar, como eu devo utilizar, né? Esse vídeo está em inglês, mas não necessariamente você precise vê-lo, porque é algo bem simples, né? Mas algumas funções, por exemplo, têm um vídeo de ilustração. Vamos voltar aqui um pouquinho. O PROC-V, por exemplo, que é algo bem utilizado, tem uma explicação, aqui tem outra explicação, tem um vídeo, tem a introdução aqui,
tem exemplos. Então é bem interessante você dar uma pesquisada aqui, já ir se inteirando sobre essas informações, porque quando nós aqui do canal trouxer esses temas, você já está com uma introdução, com uma ideia daquilo que realmente interessa. Então, pessoal, veja que tem funções lógicas, funções de pesquisa de referência, estatística, texto, web, enfim, data e hora, engenharia financeira, certo? São muitas e muitas funções. Nós vamos tentar trazer o máximo de funções, o máximo de fórmulas que se é utilizada no Excel para agregar ainda mais na sua carreira profissional. Beleza? Vamos ficar por aqui, porque o vídeo já está um pouco longo. Na próxima semana, nas quartas-feiras, a gente sempre vai trazer assuntos voltados sobre o Excel. Lembrando que nas segundas-feiras é sobre o Python, nas terças-feiras sobre o SQL, nas quartas-feiras sobre Excel, nas quintas-feiras sobre Power BI e nas sextas-feiras a gente vai trazer alguns conceitos de Machine Learning. Então, se você quiser ficar por dentro desses 5 assuntos, é só seguir a gente, dar o seu like, compartilha com quem você acha que é interessante esse conteúdo e esteja conosco porque a gente está só começando. Beleza? Até a próxima.